característica é de uma pessoa mais agitada. Sou uma pessoa agitada, sou uma pessoa que fala muito, que fala rápido, que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, eu por si só, às vezes as pessoas acham que eu tô ansiosa, mas eu não tô ansiosa, é o jeito meu de ser, né? Mas, se eu for parar e fazer uma avaliação da minha vida, eu posso perceber que a minha vida inteira eu fui ansiosa, né? Qualquer evento, qualquer situação eu já sentia aqueles sintomas da ansiedade, né? Mas assim, a coisa foi ficando muito mais séria, a questão assim de o quê? Uns 18 anos atrás, 17 anos atrás, foi quando logo que nós mudamos aqui para Uberlândia. Meu marido trabalhava no banco e nós mudamos aqui para Uberlândia. Eu não sei se o estresse também da mudança, da gente vir para uma cidade onde eu também não conhecia ninguém, com 2 filhos pequenos, e aí eu comecei a sentir, eu tive alguns episódios que meu marido me pegou de madrugada na janela do quarto, né, chorando, abrindo a janela do quarto, como se eu estivesse buscando ar mesmo. Então essa situação foi que começou a sinalizar, né, aí o sinalzinho amarelo, né, começou a piscar, tipo, alguma coisa tá diferente. Logo depois que nós acabamos de mudar para cá, o meu sogro, ele ficou doente, então algumas coisas foram acontecendo, meu marido viajava muito, então algumas coisas foram acontecendo que foi mudando a rotina minha, né? E eu tinha 2 filhos pequenos, então teve esses episódios, como eu te falei, que meu marido acordava de madrugada e me via na janela, chorando, e eu falava que eu estava com falta de ar, que eu não sabia como eu tinha que parar na janela. Eu sei que era como se eu fosse buscar um ar mesmo. Agora, o episódio que me deixou assim mais assim preocupada, e aí eu procurei o médico, foi numa tarde, no final de tarde, que meu marido estava viajando, eu estava dando janta para minha filha na sala de televisão, ali com meu filho também pequeno, e eu tive uma crise muito forte. Aí eu liguei para o meu médico me perguntou se eu tinha condições de dirigir, eu falei que conseguia, e aí ele me pediu para ir para o consultório. E quando eu cheguei lá, ele falou, olha, você está tendo uma crise de pânico. E aí ele me medicou para isso. Então, antes eu procurava desviar meu pensamento, procurava ir para um lugar aberto, né, respirar, e depois eu tomava o Rivotril, aí as crises às vezes procurava terapeuta, enfim, mas era distrair mesmo a mente, né, era puxar o pensamento para outro foco, para desviar da crise, a atenção, né, da crise. Qualquer coisa diferente que saía fora um pouquinho da rotina, para mim, já me dava ansiedade, né? O problema era a intensidade dessa ansiedade. Mas qualquer coisa, se falasse para mim, hoje é quarta-feira, nós vamos viajar no sábado, nossa, eu já ficava super ansiosa, porque eu tinha que arrumar a mala, o que vai levar, o que não vai levar, como vai ser, que horas vai sair, que horas não vai sair. Quer dizer, qualquer coisinha para mim me causava ansiedade. O menino ficava doente, eu já ficava ansiosa, o marido atrasava para chegar, eu já ficava ansiosa, não atendia o telefone, eu ficava ansiosa. Então o problema era assim, era a intensidade, e qualquer coisa já me causava ansiedade. Só quem tem a ansiedade para entender o que a outra pessoa sente quando tem ansiedade, porque a ansiedade, que pode ser a ansiedade? Você preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu, é uma preocupação excessiva com uma coisa que ainda não aconteceu, né? Então nada que você fale para essa pessoa vai acalmar essa pessoa, vai mudar o pensamento dela, vai tirar essa sensação. Então é muito difícil lidar com uma pessoa ansiosa, não é fácil. A pessoa fica irritada, a pessoa às vezes não aceita te ouvir. Então, primeira coisa é ter muita paciência, né? Tem que ter paciência com uma pessoa ansiosa. E às vezes até, dependendo da situação, você tem que meio que não ignorar, mas assim, meio que deixar, né, a pessoa falar, ou, né, porque é difícil, não é fácil não. Eu acho que paciência é o principal para lidar com uma pessoa ansiosa. Porque a pessoa, quando ela está numa crise de ansiedade ou de uma ansiedade, ela não tem esse entendimento
né? Então não tem coisa que irrite mais, que deixa a pessoa mais ansiosa, é quando você tá naquela crise, você vem e fala assim, calma, né? Ah, isso não é nada, esse tipo de coisa deixa a pessoa ainda mais ansiosa. Porque como eu te falei, só uma pessoa que tem ansiedade, que tem uma crise de ansiedade, para entender o que é e qual é o sofrimento do que a pessoa está sentindo. Então eu acho assim, no meu caso, por exemplo, o que mais me irritava era quando falava assim, calma, né, isso vai passar, isso é engraçado, mas eu sei que a pessoa fala no intuito de ajudar. Mas no meu caso, por exemplo, isso me irritava mais, me deixava mais ansiosa. Hoje, por exemplo, hoje eu ainda tenho crise de ansiedade, eu tenho muito raramente, mas hoje eu sei lidar com isso, né? Então se a pessoa vem e fala, eu não ligo, se aquilo estiver me incomodando eu vou para outro lugar, assim, mas antes isso tudo, além de me irritar, me magoava, porque eu achava assim, a pessoa não entende, a pessoa não está acreditando naquilo que eu estou sentindo, a pessoa acha que é fácil, que é simples, mas não é, então é muito difícil. A ansiedade causou a depressão, eu tive sim uma crise de ansiedade, mas a ansiedade causou a depressão, e aí há 5 anos atrás foi bem difícil para mim. Aí eu emagreci mais de 10 quilos, eu não levantava da cama, eu só chorava, então esse momento foi difícil, eu achei que eu não fosse superar não. Mesmo com essa crise de depressão que eu tive há 5 anos atrás, eu já deixei de tomar alguns medicamentos, ainda tomo um antidepressivo, mas em dose bem homeopática, né? E a terapia que eu nunca parei. Né? A terapia ajuda muito, né? Mas hoje eu já aprendi a lidar, então eu começo a sentir os sintomas, né? Então aí eu já procuro ou com oração, porque eu acho que a espiritualidade aí é muito importante, né? Eu não estou falando de religião não, né? Seja lá qual for a religião, mas ter uma espiritualidade, ter um momento seu, né? Então eu, por exemplo, eu gosto muito de silêncio, tem gente que não gosta de silêncio, eu gosto muito de silêncio, eu gosto muito de estar sozinha, então eu atravesso assim o dia inteiro dentro de casa sem ligar um rádio, sem ligar uma televisão, então nesses momentos ou eu tô rezando, ou eu tô meditando, então esse tipo de coisa me acalma muito, né? Ir para um ar livre, fazer uma caminhada, respirar um ar, sabe? Acalmar, aquietar mesmo. Coisas que antes eu não era assim, antes eu não fazia, antes eu ficava tão desesperada que aí eu queria fazer. E quanto mais eu fazia, mais agitada eu ficava, mais ansiosa eu ficava, né? Então é assim. E a terapia ajuda muito, né? A terapia faz você aprender a se conhecer e aí você se conhecendo, você vai aprendendo a lidar. Cada um do seu jeito. Em 2013, eu e o meu marido fizemos o encontro de casais com Cristo. E depois disso nós passamos por uma fase difícil com meu filho e tudo, tanto é que foi isso que me desencadeou a depressão em 2015. Mas aí, a partir do instante que eu fiz o encontro de casais com Cristo, eu realmente tive esse encontro com Cristo, né? Então eu sempre fui católica, minha família é católica, sempre participei da missa e tudo, mas aí eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus, eu comecei a fazer trabalho voluntário, então, e esses trabalhos voluntários foram me ajudando, e aí foram aparecendo os retiros espirituais, né? Então sempre tem, na paróquia, na diocese, tem esses retiros espirituais, e eu comecei a participar desses retiros espirituais, e foi aí que eu aprendi. E o que é o retiro? É você se retirar mesmo, né? Você estar em silêncio, é você estar em contato com você mesmo, é você aquietar a sua mente, né? Porque isso também é um sintoma da ansiedade, a sua mente não para, você não aquieta a mente, né? Então mesmo que você tá aqui, parar, tá vendo uma televisão, mas a cabecinha tá Quando no retiro você aprende isso, né? Aquietar sua mente, ouvir. Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais pela espiritualidade. Lá na fazenda tem tudo aquilo que eu preciso para exercitar a minha espiritualidade, né? A natureza, o silêncio,
né? Na época que eu tinha a crise, impedia, né? Impedia de eu realizar e de eu realizar bem certas tarefas, né? Porque, como eu te falei, a gente ficava irritada, ficava sem paciência, então, sem concentração, porque a ansiedade tira a concentração das pessoas, então impedia sim, né? E hoje, dependendo, naquele momento, me impede, sim. Por isso que é importante você ter sua válvula de escape, você sair um pouquinho, você para baixar a adrenalina, baixar o estresse e continuar a retomar. Tanto é que hoje eu evito tomar decisão, eu evito fazer alguma atividade que me põe em risco outras pessoas, quando eu percebo que eu estou entrando, que eu estou tendo não é crise de ansiedade, porque eu acho que hoje em dia eu não tenho mais crise de ansiedade, mas quando a minha ansiedade está mais potencializada, mesmo procurando a distração, eu sentia. Às vezes amenizava, mas ele não sumia por completo, né? E até que chegou no ponto de nenhuma distração fazer. Era aí que eu desencadeava as crises de pânico, né? Mas uma distração é bom, você tentar distrair a pessoa é bom. E aí é que você vai perceber a intensidade da coisa, porque você vê, como eu te falei, foi uma vida tendo ansiedade, mas chega num ponto que isso aí não resolve mais. Então aí é a hora de procurar ajuda. Bom seria se não esperasse nesse momento, né? Já procurasse ajuda antes. Falar menos e ouvir mais. Deixar a pessoa falar. Tentar, na medida do possível, desviar a atenção da pessoa dos sintomas que ela diz estar sentindo naquele momento. Às vezes chamar para dar uma volta, sabe? Chamar para olhar o céu, para ver o passarinho, alguma coisa assim, para tentar desviar a atenção mesmo. Mas assim, eu acho que o principal é ouvir mais e falar menos. E a terapia também ajuda muito, por isso que eu falo que é muito importante, o medicamento ele é importante, mas é a terapia que vai te ajudar, porque se você não tiver a terapia, fica muito mais difícil você tirar o remédio. Então uma coisa tem que andar paralela junto. Palestra, e o palestrante ele falou assim, uma coisa muito interessante, antigamente nós olhávamos o relógio para ver as horas. Hoje a gente olha o relógio para ver quanto tempo falta. Quanto tempo falta para minha próxima consulta, quanto tempo eu ainda tenho de almoço para voltar a trabalhar. Então eu acho que é muito ansiosa. A vida da gente hoje em dia está muito. Toda essa tecnologia ela veio muito para ajudar, mas ela causa uma ansiedade muito grande. Essas mídias sociais causam uma ansiedade muito grande, porque às vezes você já não tá bem, aí você olha lá e vê aquelas vidas maravilhosas que o pessoal posta, né? Aquela coisa linda, então são casas maravilhosas, roupas lindas, todo mundo feliz e maravilhoso. Isso aí cria uma ansiedade. A disputa no mercado de trabalho, para os estudantes, né, para os jovens, a disputa da faculdade, esses Enem da vida, isso causa ansiedade, né? Então, a vida moderna, eu acho que hoje em dia produz muito mais pessoas ansiosas do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ansiedade, você ter sintomas de ansiedade é normal, isso não é anormal. O problema é a intensidade e a frequência disso. Então, se você percebe que isso é muito intenso, que isso é muito frequente e que isso está atrapalhando a sua vida em algum momento, seja no relacionamento com as pessoas, seja na concentração no trabalho ou no estudo, é importante você procurar ajuda profissional, sim. É importante você procurar um psiquiatra, é importante você procurar uma terapia. É importante você procurar uma atividade física, você ler um livro, você escutar uma música, você fazer uma caminhada. Eu acho que isso tudo ajuda muito, né? Conversar com as pessoas também é importante. Claro, com pessoas que vão saber te ouvir, né? E te colocar para cima, né? Porque aquelas que for para colocar mais para baixo, essas aí é melhor deixar de lado, porque aí só vai piorar. Não adianta você preocupar, foi uma das coisas que eu aprendi. Não adianta você preocupar com uma coisa que ainda está por acontecer amanhã, que vai acontecer amanhã.
E nem adianta você ficar se martirizando por uma coisa que aconteceu ontem. Então você tem que pensar no hoje, né? Então, se essa ansiedade está prejudicando a sua vida, está prejudicando o seu relacionamento, o seu rendimento escolar, o seu rendimento no trabalho, então pare e procure ler, né? Você hoje você tem uma ferramenta muito boa hoje na internet, o Google, procure ler, mas procure ler artigos, coisas boas, né? Sérios, né? E procure ajuda médica, ajuda terapêutica, porque isso ajuda muito, porque a ansiedade, ela paralisa a pessoa, né? A ansiedade paralisa a pessoa, a ansiedade, ela dificulta você fazer uma opção, porque você tem medo de tudo, né? Então, você vai ou não vai? Ah, mas se eu for vai acontecer isso, mas se eu não for vai acontecer aquilo, e aí você fica naquele impasse. Então, a ansiedade, ela é muito ruim, né, para a vida de uma pessoa. Então, assim, eu acho que o que eu diria é o seguinte, procure não preocupar muito com amanhã, e nem se culpar muito pelo ontem, e procure ajuda médica, procure uma ajuda terapêutica, porque é a partir daí que você vai conseguir um tratamento. Às vezes as pessoas são contra o medicamento, né? Muito contra o medicamento. Meu marido mesmo, na época que teve a depressão, ele não queria tomar o medicamento. Mas quando ele passou a ver a vida cor-de-rosa também, aí ele achou que o medicamento foi bom. Então se eu tiver que tomar o resto da minha vida o medicamento, eu vou tomar, porque se isso me fizer bem, né? Então, mas eu procuro outros meios para não ter que ficar dependente só do medicamento. Então, assim, procure uma ajuda médica.